paz de Cristo para todos. Muito obrigado, irmã Valdeci, pelos trabalhos conduzidos até agora. Equipe de louvor, a palavra do irmão Edmilson, os irmãos da mídia, do som, da introdução, todos que têm trabalhado para que a obra do Senhor aqui prospere, a nossa gratidão. Amanhã nós estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante. Qual é o dia de amanhã? 31 de outubro, não é verdade? Além de ser aniversário de um menino muito bonito e muito inteligente, que é Lucas, meu filho, é o aniversário também da Reforma Protestante. 505 anos. A Reforma Protestante, muito importante para nós, porque é um testemunho do poder de Deus na história. Ao longo da história bíblica e da história do cristianismo, que começa na Bíblia, mas prossegue até hoje a história do cristianismo, nós encontramos Deus agindo de uma maneira miraculosa na vida do seu povo, na verdade. Eu estou me sentindo um pouco incomodado com o som. Então eu vou tirar o som. Eu vou preferir ali, obrigado, irmã Mariana. Parabéns pela sua atitude, uma vida proativa, que vê a necessidade, procurar supri-la sem ser solicitada. Parabéns por esse gesto tão nobre, tão louvável. Então agora eu acho que está melhor, não é verdade? Quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos em vários momentos da história Deus intervindo, Deus agindo. Quando Deus chama, por exemplo, Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e diz para ele ir para o lugar que ele iria indicar para ele, enquanto ele caminhasse, Deus promete a ele que o abençoaria e que através dele Deus abençoaria todas as tribos, todas as famílias da terra, todas as nações. Essa é uma intervenção de Deus, nosso Deus que nos ajuda, como seres humanos, a encontrarmos o caminho do reencontro com Ele, do encontro com Ele, da nossa salvação, da sua vontade. Encontramos isso ao longo da história. E como é bom para todos nós que amamos a Deus e amamos a palavra de Deus, conseguirmos fazer essa leitura dessa intervenção de Deus, às vezes que Deus agiu e ajudou o seu povo. Deus ajudou o seu povo quando dirigiu a vida de José, por exemplo, no Egito, no exílio, e o abençoou e o sustentou nas tribulações, na prisão, no buraco, no exílio, e Deus esteve com José. Depois Deus esteve com Moisés, com o povo dele em Israel, e assim vai indo, né? Assim vai indo na história. Quando, no reinado de Josias, a palavra de Deus é achada na casa do Senhor, que estava perdida, é um sinal da intervenção de Deus. Quando acontece a volta do exílio babilônico por parte de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, é um sinal da intervenção de Deus. Então nós encontramos essa intervenção de Deus
repetidas vezes ao longo da história. No Novo Testamento, encontramos Jesus, encontramos Pedro quando foi liberto da prisão, encontramos Paulo quando foi liberto da prisão em Filipos, Pedro em Jerusalém, Paulo em Filipos, na Europa. Então nós encontramos essas intervenções de Deus ao longo da história e poderíamos prosseguir. E no século XVI, em 1517, a Igreja de Cristo estava muito doente, muito enferma. Havia muitas coisas tristes acontecendo. A igreja estava vendendo perdão para que as pessoas fossem salvas. A igreja estava ensinando que as tradições dos homens, as tradições eram mais importantes do que a palavra de Deus, as Escrituras. As pessoas estavam ensinando de que pelas obras próprias nós poderíamos ser salvos. Então havia muitos erros. Lutero mesmo subia degraus de escada até os seus joelhos ficarem sangrando e se autoflagelava na esperança. Ele era um monge, um líder dos crentes. E sentia que a culpa dele não era resolvida, a despeito do seu flagelo, da sua mutilação, de tudo isso, na verdade. A Bíblia não podia ser lida no próprio idioma, no idioma materno. Era lida só em latim, na verdade. Que não era nem o hebraico, nem o grego. Mas era a língua oficial do império da igreja, na verdade. Porque as pessoas, quando nasciam, eram batizadas, entre aspas, na igreja. Casavam na igreja. E morriam, tudo era na igreja. A igreja tinha o poder de tudo na Idade Média, na verdade. A igreja estava muito doente, muito enferma. Há um texto no livro de Abacuque, capítulo 3, que os irmãos podem ler, por favor, por nós? Vamos ler juntos? Abacuque era um profeta que viveu num período de destruição dos reinos. O reino do norte já estava destruído. Não havia mais o Reino Unido. E o reino do sul estava bancarrota. Os descendentes de Davi meteram os pés pelas mãos. A Babilônia estava já esmagando Judá. E veja bem que esse profeta olha para trás e ele percebe que Deus havia intervido, agido, ajudado o povo dele, o povo do Senhor, várias vezes na história. E veja bem que esse profeta do século VII, ele tem menos história do que nós. Sim ou não? Sim, né? Menos história do que nós. Século VII antes de Cristo. Nós estamos em que século? 21, depois de Cristo. Então nós temos mais testemunhos na história deste milagre de Deus, dessa intervenção do Senhor. Então, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, celebrando a Reforma Protestante e dizendo para o Senhor: Senhor, ajuda-nos outra vez. Ajuda a tua igreja. Ajuda-nos outra vez, Senhor. Como o Senhor ajudou Lutero, Zwinglio, Melâncto. Como o Senhor ajudou Calvino. Como o Senhor ajudou William Tyndale.
Wycliffe, como o Senhor ajudou tantos, como o Senhor ajudou a Abraão, a José no Egito, a Daniel na Babilônia. Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Como o Senhor ajudou a Pedro, a Paulo, ajuda-nos mais uma vez. Socorre-nos e sara a tua igreja e ajuda que a tua igreja não perca aquilo que é básico, aquilo que é essencial da fé do teu povo, daquilo que o Senhor tem revelado. Então, hoje nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos 5 ensinos da reforma que têm suas raízes na revelação de Deus. E que a igreja, no tempo de Lutero, tinha sepultado. E que nós corremos o risco, ainda hoje, de ignorar todos esses ensinos. Nós corremos o risco de, ainda hoje, sermos seduzidos por outros temas, outros assuntos, que não são os mais importantes da nossa fé em Deus. Então nós vamos compartilhar o que é conhecido como as 5 solas. Vem do latim. Sola significa somente, apenas, só. Então, esta síntese que nós temos dos ensinos que provocou este avivamento, essa ressurreição da igreja, da fé, do povo do Senhor no século XVI, nós não podemos esquecer esses ensinos. E se você entrou aqui hoje e não conhecia esses ensinos, eu oro ao Senhor para que você não mais os esqueça. Possa escrever na sua Bíblia. E quando você tiver alguma dúvida, você pode consultar o site da Igreja Batista Sião, que já está lá, na verdade. Colocamos lá, na verdade, né? 2 textos sobre esse tema. Bem, primeira sola, primeiro ensino, sola gratia. Sola gratia. Sola gratia. O que significa sola gratia? Só a graça. Como só a graça? A graça não é aquela senhora que é membro da nossa igreja, não é verdade? Não é ela, não. A graça é uma palavra que, quando nós somamos a ocorrência dela na Bíblia, descobrimos que ela aparece em diferentes formas, mais de 100 vezes, mais de 200 vezes. A graça significa um presente de Deus. Então os reformadores falaram, é pela graça que somos salvos. Não é pelas obras. Não é pela minha própria justiça. Eu não sou salvo pela minha retidão. A Bíblia nos ensina que você também, você me desculpe, mas você não é salvo pela sua retidão, pela sua honestidade. Isso significa que a gente não precisa ser honesto? É isso que a Bíblia está ensinando? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas significa que qualquer ato de justiça da minha parte, qualquer coisa reta que eu faça, eu não tenho o direito de estribar nisso e dizer, eu sou melhor. Eu sou salvo pela minha retidão. Então os reformadores, eles inventaram isto? Não, está no ensino da palavra. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né? Um texto lindo de Paulo. Paulo disse, vamos ler juntos, por favor? Vamos fazer uma pausa aí, né? Esse texto bastaria, né?
Qual é a palavra nesse texto que substitui graça? Nesse próprio texto. Parabéns, professora Patrícia, que bonito. Isso mesmo. Os irmãos ouviram a Patrícia? Dom. Pela graça sois salvos. Essa graça, Paulo diz, é o quê? É um dom de Deus, que poderia ser traduzido por que palavra em português? Quem falou? Presente. Professora Rosilane, que bonito, né? Parabéns, né? Parabéns. É um presente de Deus. Quem é que paga pelo presente? Você paga pelo presente? Não, você recebe o presente. Claro que a pessoa pode rejeitar o presente. Não, eu não preciso da sua ajuda, Deus. Pode rejeitar. Ou não pode rejeitar? Pode. Há pessoas que rejeitam. Então, sola gratia vem desse texto bíblico, né? E aqui nós temos a base de uma outra sola vide. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sola vide é só a fé, né? Mediante a fé. Versículo seguinte, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém diga, não, eu comprei a minha salvação. Eu paguei, porque era assim no tempo de Lutero, eu paguei por isso. Eu paguei a minha salvação. Era a venda das indulgências, do perdão. Então esse é um ensino importante. E é importante que a gente não apenas saiba isto intelectualmente. É importante que você sinta isto. Porque se você só entender isso, mas você não sentir isto, não viver isto, você nunca vai compreender a grandeza disto, na verdade. É como aquele filho que recebe do pai a roupa, a comida, o carinho, o beijo. E não percebe que tudo isso ele recebe pagando quanto por isto? Nada, nada. Mas ele é incapaz, às vezes, de falar, obrigado, pai. Obrigado, mãe. Ou mesmo quando cresceu, fala assim, obrigado, mãe, porque você lavou-me. Quantos anos você me lavou? Meu pai, eu não tenho como te pagar. Quantas vezes no dia você me lavou? Quantas vezes na semana você me lavou? Como é que eu vou te pagar isto? Tem filhos que são um Everest de ingratidão, na verdade. Porque não só sabem verbalmente que a mãe fez isso por ele ou que o pai fez isso por ele, mas não sabem o que em termos práticos. Sentimento de gratidão. Tem que beijar a mãe todos os dias. Ou não? Então esse ensino da sola gratia, ele bastaria por hoje. Se nós conseguíssemos fazer os irmãos entender que não basta apenas entender, precisa sentir isto, viver isto. Dizer, Senhor, que luz que eu recebi, que luz que eu tenho encontrado em Ti, pela gratia, só pela Sua graça, Senhor. A segunda sola, como nós já adiantamos aqui, sola vide. Sola vide. Como os irmãos podem perceber, os textos que nós estamos compartilhando aí, eles são exaustivos? Não, não são exaustivos. Nós não estamos compartilhando
todos os textos da Bíblia que ensinam sobre isto. Por favor, o que nós temos aqui são apenas alguns exemplos. Sola vide, que significa o quê? Só a fé. Aquele texto que nós acabamos de ler, Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Há um outro texto, muito oportuno, muito bonito, que está em Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo escreveu assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então deixa eu colocar isso de uma outra maneira para os irmãos. As boas novas nos ensinam que somos declarados justos. Somos declarados justos diante de Deus Santo, eterno. Estamos quites com as nossas dívidas mediante a fé. Melhorou? Esta é a boa notícia. Que você não é declarado injusto diante de Deus, você é declarado justo. Você é declarado inocente. Você é declarado quites. Você está quites com Deus. Perdoado. Então, é isso que Paulo está dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. As boas novas de Deus, as boas novas é de que somos declarados justos, quites com Deus, diante de Deus. E isto acontece por meio da fé, mediante a fé. E este ensino, Paulo está dizendo, e este ensino está nas Escrituras. Eu não estou inventando isto. Como eu tenho falado aqui, muita gente acredita que Jesus e Paulo deturparam o Antigo Testamento, a Taná e a Torá. Mas é porque eles deram uma interpretação totalmente o quê? Nova. Para o Antigo Testamento e para a Torá. Essa capacidade de interpretar com a unção do Espírito Santo, que eles estabelecem nas Escrituras, no Novo Testamento, essa capacidade que você precisa ter. Para quê? Para você não pegar um texto do Novo Testamento e interpretá-lo com um martelo e pensar que tudo é prego e começar a destruir pessoas e importar os valores culturais daquele tempo e impô-los aqui hoje. Quem estabeleceu os princípios hermenêuticos para ter essa nova visão é o próprio Jesus e o próprio Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, o que eu estou falando está nas Escrituras. Que Escritura que ele está citando? Abacuque. Abacuque, capítulo 2 de Abacuque. Antes de Sofonia, depois de Naum, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É impressionante como é que Paulo conseguiu ver tanta coisa nesse texto de Abacuque. Interessante. E poderíamos falar mais de Abacuque, entrando nesse rio
cuja foz Paulo nos indica. Poderíamos falar muito mais, mas hoje não é sobre isso. Mas só para mostrar como é que Paulo, falando que as boas novas nos ensinam, nos revelam que somos declarados justos diante de Deus, quites, mediante a fé. Como está escrito, como está nas Escrituras, eu não estou inventando, disse Paulo. Porque, como os irmãos sabem, a Bíblia de Paulo, a Bíblia de Jesus, a Bíblia da igreja primitiva, era o Antigo Testamento. Mas eles nos ensinam como interpretar todas as Escrituras, inclusive a deles mesmos. Então, a segunda sola é sola vide. A primeira sola gratia, só a graça. A segunda, só a fé, sola vide. Paulo fala sobre isso, fala na sua carta aos Romanos, fala muito sobre isso, fala: Abraão não foi justificado pela circuncisão. Deus o declarou justo antes da circuncisão. Não foi justificado pela lei. A lei foi dada 400 anos depois. Ele vai falando todas essas coisas no texto dele aos Romanos. Nos faltaria tempo para explicar as bases escriturísticas, bíblicas, da sola vide, que nós temos na própria Bíblia, na verdade. Então, os reformadores falaram sola vide, sola gratia. Os reformadores, eles estavam tão impactados com sola vide, sola gratia, que muitos deles, inclusive Lutero, um dos principais reformadores, eram contra o livro de Tiago no cânon. Ele escreveu, inclusive, o livro de Tiago é palha, não tem substância, porque Tiago ensina que se você tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. Então Lutero, isso é muito bom para nós, você saber a coragem desses homens de Deus, de falarem essas coisas. É claro que hoje, se alguém falar isso, talvez vá para a fogueira, na verdade, ou vá para a forca. Tem que falar em alemão, ou em inglês, ou em francês, para ser aceito no mundo ocidental, talvez. Mas eu não concordo com eles, não. Eu acho que a carta de Tiago deveria estar no cânon, e eu amo a carta de Tiago. Mas eu compreendo Lutero. Compreendo que ele falou isso no momento em que ele sentia que a igreja abusava de quê? Das obras, do ensino das obras. Então toda palavra de um homem, de uma pessoa, dentro do possível, precisa ser compreendida à luz de quê? Do seu tempo, do seu contexto. Então você vê Lutero falando isso, você vai lá e coloca flores para ele, no túmulo dele. Que boa palavra. Mas se você vê qualquer outra pessoa falando o contrário, você não precisa tacar pedra no outro também, por causa disso. Porque eu acredito que desde sempre a carta de Tiago é importante. Mas naquele momento Lutero se sentia incomodado com aquela carta, e eu compreendo Lutero. E os outros que acompanharam Lutero nessa visão, na verdade. A terceira sola é sola escritura, não é verdade? É isso mesmo ou não? Sola escritura. Vamos repetir então? Primeira. Isto mesmo. Então nós temos todos estes ensinos, A sola escritura significa o quê?
somente as Escrituras, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Por que que Lutero e os reformadores ensinaram isso? Porque é muito fácil nós pegarmos uma tradição e transformarmos a tradição em peso de autoridade, né? Então, houve vários concílios da igreja ao longo da história, concílios onde os cardeais e o Papa, então eles decidiam, o bispo de Roma, eles decidiam, por exemplo, que não apenas Jesus nasceu de uma virgem, mas a mãe de Jesus nasceu de uma virgem. Mas onde é que está nas Escrituras? Não, não tem não, mas nós estamos dizendo e pronto. E outras coisas mais, que não apenas Jesus foi sem pecado, mas que Maria também foi sem pecado. Mas a Bíblia não ensina isso, não tem esse ensino, não tem, mas nós dizemos, e assim vai indo, né? E é doutrina, e outras coisas mais, outros ensinos mais, o purgatório e outras coisas mais. Então os reformadores começaram a dizer, não, nós precisamos de nos basear nas Escrituras. Hoje nós corremos o risco de adorar a tradição, sim ou não? Não é verdade? Devemos adorar a tradição. Corremos esse risco, né? De fazer coisas por causa da nossa tradição e achar que essas coisas são bíblicas, são importantes. As divisões, por exemplo, na Bíblia, de capítulos e versículos, é tradição ou estava na Bíblia desde sempre? Tradição, surge na história, e pouco tempo atrás. E assim vai indo. Quando Paulo diz assim, por exemplo, lá em Romanos, de acordo com as Escrituras, nas Escrituras, ele cita o livro? Não. Ele cita o capítulo? Ele cita o versículo? Era mais fácil para ele ou para mim hoje citar a Bíblia? Mais fácil para ele ou para mim? Para ele, porque ele não precisava de citar capítulo e versículo. Não precisava citar nenhum livro. Porque os 12 profetas menores, os últimos profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, para os judeus, todos estavam em um livro e eram contados como um livro. Nós temos 12 livros e os judeus contavam como quantos livros? Um livro. Bem, se você não sabia disso, que bom que você está sabendo hoje, não é verdade? Que bom que você está sabendo hoje, né? Não sei quantos anos você tem de crente, você está frequentando a igreja. Então, que bom que você sabe, então os 12 livros, os profetas menores, eram um livro, e os escritores do Novo Testamento citavam esse texto como se fosse um livro só. Um livro só. Bem, então as Escrituras é importante. A quarta sola que nós temos aqui, já falamos 3, não é verdade? Eu pulei solos cristos, não pulei solos cristos, e vocês não falaram nada. Não, vocês podem me ajudar, pastor, podem me ajudar aí, não é verdade? Solos Cristo, né? Solos Cristo, só Cristo. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele disse, vamos ler juntos? Então, esse ensino que nós encontramos em vários textos da Bíblia. Paulo disse, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele fala de Cristo que veio ao mundo, não de outra pessoa, na verdade, nenhum profeta, nenhum outro ser. Então, nenhum outro há salvação. No Evangelho de João, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, ninguém. Então, solos Cristo, só Jesus.
As minhas obras não me salvam. Nenhuma outra pessoa me salva. Finalmente, a quinta, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Então é a quinta. Vamos recapitular as 5, então, na ordem certa agora? Primeira, sola gratia, vide, solus Christus, sola Escritura, só lhe deu glória. Então, seria só a graça, ou só pela graça, só pela fé, só por Cristo, só as Escrituras, a glória só para Deus, só para Deus. E ali nós colocamos 2 textos bíblicos, Romanos 11, 36. Vamos ler juntos esse lindo texto do apóstolo Paulo? Vamos ler? Que coisa linda que Paulo escreveu aí, que coisa bonita. Porque dele, de Deus, né? Por meio dele, de Deus, e para ele, para Deus, são todas as coisas. O Deus do Senhor, cuja face Jesus revelou. A ele, pois, a glória eternamente. Então, toda a glória para Deus. Toda a glória para Deus. Um outro texto lindo é o Salmo 115. Todo o Salmo 115 é muito bonito. Tem cerca de 18 versículos, mas não vamos ler só o versículo 1. Eu estava sendo tentado, se essa palavra é correta, eu acho que não é não, a colocar o texto todo dos Salmos, na verdade, né? Vamos ler juntos, por favor? Que coisa linda. Disse, Senhor, não a nós, Senhor. Não a mim. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome. Ao teu nome. E por amor da tua misericórdia, a tua fidelidade. Por causa disto, Senhor. Porque o teu nome é misericórdia, o teu nome é fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és misericordioso. A glória é a ti. É a ti. É a ti. Que nós possamos comemorar não apenas a vitória do Flamengo, nós possamos comemorar o aniversário da Reforma Protestante. Reforma Protestante. 505 anos. 505 anos. 505 anos. Que nós possamos comemorar não apenas a vitória política, de qualquer que seja o candidato, mas possamos comemorar a vitória dessa intervenção de Deus. Que nós possamos orar mais uma vez, Senhor, ajuda-nos. Como o Senhor fez no passado, ajuda-nos outra vez. Ajuda-nos outra vez. Ajuda-nos outra vez. Ajuda-nos, Pai, a manter viva em nossa memória, em nosso coração, a luz dos teus ensinos, da tua palavra, de ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém.